nós vamos falar um pouquinho sobre as principais dúvidas dos pacientes ao longo da semana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dor de ouvido, né? Pedro, dor de ouvido, né? É sempre o ouvido a causa da dor? Gente, não, nem sempre o ouvido vai ser a causa da dor. Em muitos casos, a causa da dor de ouvido é uma causa à distância, não necessariamente é o ouvido. Bom, quando a dor de ouvido é causada pelo ouvido, ela pode ser uma dor causada por uma otite externa, quando a pele do canal auditivo está infectada, seja por bactérias, por fungos ou por uma otite por dermatite, por exemplo, eczema de ouvido, né? Mas pode ser também uma otite média, o paciente pode estar com catarro dentro do tímpano, né? Entre o canal que comunica o nariz com o ouvido, a presença de secreção. Geralmente uma otite média vem secundária a um quadro de uma gripe, um resfriado, uma sinusite, quando você tem uma obstrução nasal e a presença de secreção entre o nariz e o ouvido, que a gente chama de orelha média, e ali dentro você tem um acúmulo de secreção atrás da membrana timpânica. Quando você examina o paciente, você vê a secreção por trás da membrana timpânica. Isso também causa dor de ouvido e o tratamento é totalmente diferente da otite externa. Não raro, principalmente em pacientes pediátricos, a gente tem recebido pacientes tratados, né, por otite média, com pacientes com otite média, tratados com gota otológica, né? E a gente sabe que a gotinha otológica ela vai bater no tímpano e vai voltar, ela não vai tratar uma otite média. As gotas otológicas tratam otite externa. Otite média não é tratada com gota otológica, salvo caso onde a criança tenha uma perfuração de membrana timpânica, onde você pode aproveitar a gota e instilar a gota no ouvido para que ela entre na orelha média através de perfuração. Mas não é essa a situação da maioria das crianças. A maioria das crianças tem, por exemplo, um quadro de otite média, né? E muitas acabam sendo tratadas erroneamente com gotinha otológica, né? Sabendo que essas gotinhas são usadas para tratamento de otite externa ou otite média com perfuração de membrana timpânica, e não são nem todas as gotas otológicas que podem ser utilizadas em tímpano perfurado. Fica a dica. Algumas gotas podem ser ototóxicas, tá, gente? Não é qualquer gotinha que você pode usar em tímpano perfurado, não. A criança apresenta lá uma infecção de ouvido, um ouvidinho vazando pus, e você lá usar qualquer gota otológica. Não pode, tá? Existem gotas específicas para essas situações. Bom, mas voltando ao assunto, pode ser então uma otite externa, uma otite média, causando dor de ouvido. Outra causa de dor de ouvido pode ser o quê? Paciente com dor na ATM, DTM, disfunção temporomandibular, também é causa de dor de ouvido, tá certo? E aí não tem nenhuma relação direta com o ouvido. E muitas vezes o paciente chega, Pedro, eu vim aqui com dor de ouvido, eu já estou com dor de ouvido há mais de mês, essa dor é tipo uma pontada, uma fisgada, ela dá mais de noite ou mais de manhã quando eu acordo, dura poucos segundos, é uma fisgadinha no meu ouvido, eu já passei pomada, passei gota no ouvido e não passa. Não vai passar, porque o problema é a articulação temporomandibular. O tratamento tem que ser feito para essa articulação, que ela está bem que próxima ao canal auditivo externo, ela faz parte da parede anterior do canal auditivo externo. Por isso que a dor é irradiada para o ouvido, tá certo? Outras causas de dor de ouvido que não estão relacionadas diretamente ao ouvido. Pacientes com lesão de rinofaringe, um tumor de rinofaringe de cavo, podem apresentar dor irradiada. Claro que a duração dessa dor é bem mais longa, são pacientes geralmente que apresentam dor de longa duração. Né? Pacientes, por exemplo, com dor de garganta, com doenças de garganta, de laringe, faringe, podem ter dor de ouvido por irradiação. Quem é que nunca teve uma dor de garganta e aí quando engolia o ouvido doía, por exemplo, né? Pacientes com faringite crônica, ou aguda, né, por infecção propriamente dita, viral, bacteriana, podem apresentar dor de ouvido por irradiação desse processo inflamatório. Pacientes com doenças de laringe também podem apresentar dor de ouvido por irradiação. Tá certo? Então, doenças de nariz e garganta também podem cursar com dor de ouvido, tá certo, gente? Pacientes, por exemplo, com doenças neurológicas centrais, por exemplo, tumor de base de crânio, pacientes com algum tipo de lesão neurológica, também podem apresentar uma dor de ouvido secundária, tá? Então, o que a gente precisa entender é que a dor de ouvido, ela tem várias causas, ela pode ser aguda, crônica, ela pode ter origem no ouvido propriamente dito, ou extra, né, ou órgãos à distância. O que a gente precisa entender é que, dependendo da duração, da intensidade, das características da dor, do tempo de evolução, a gente vai acender a luz para as principais hipóteses diagnósticas e procurar tratar o paciente. Tá bom, gente? Então, lembrar que dor de ouvido, procure seu otorrino para que ele investigue certinho as causas e trate. Não tente fazer automedicação, não tente se tratar, porque nessa você pode estar mascarando qualquer sintoma ou até retardando, né, o diagnóstico precoce e um quadro possivelmente mais sério, mais grave e que pode ajudar, quanto mais cedo o diagnóstico, o seu tratamento. Tá bom? Um beijo grande, tudo de bom para vocês e fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau.